Graça e paz, meus irmãos. Alegria estar aqui, pastor Djavan, colega, amigo, companheiro lá de JMC, já tem alguns anos já, né? Eu lembro, né? Parece que faz pouco tempo, mas já tem alguns anos, a gente ralando junto ali no JMC, dando risada e chorando junto lá. É a segunda vez que eu venho aqui na igreja de Itapevi. A primeira vez foi numa escola dominical, já há alguns anos atrás. Nós tínhamos um amigo em comum, temos um amigo em comum, né? Na época era o seminarista Ricardo, carinhosamente chamado de Ricardinho, né? Hoje é pastor Ricardo, que está lá em Maria da Fé. E eu sou de lá, não de Maria da Fé, sou de Itajubá, né? Que é uma cidade que fica ali próxima, grudadinha. E com alegria, né? Prazer, uma honra e com temor que nós estamos aqui. Muito obrigado pelo convite e que Deus continue guardando e abençoando a Igreja Presbiteriana de Itapevi. Vamos àquilo que é mais importante, a pregação da palavra, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Se eu der algumas tossidas aqui e uma arranhada na garganta, é que ela está ficando ruim, tá? Ontem eu dei uma exagerada no sorvete, então já viu. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos... Nós vamos ler por uma questão de contexto, do primeiro versículo até o 7, ok? Colossenses 2, começando lá do 1 até o versículo 7, eu vou fazer leitura, peço que vocês acompanhem. Lá está escrito assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aí eu quero ler junto com vocês os 6 e o 7, vamos lá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar mais uma vez. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Senhor, Deus eterno, Pai de toda a criação. Obrigado, Pai, porque estamos na Tua casa. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, misericórdia, a Tua graça. Acima de tudo, Pai, nós Te agradecemos pelo perdão e a salvação em Jesus. E suplicamos ao Espírito Santo, ilumina-nos, molda os nossos corações, transforma-nos nessa noite. Que seja uma noite de quebrantamento, de arrependimento, de santificação, de salvação, para a Tua glória e para a nossa alegria no Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita basicamente para defender, entre outras coisas, mas basicamente, duas verdades: a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava na prisão. Por isso é que você entende o versículo aqui, ó, o versículo 5, dá uma olhada lá, ó. Ele diz assim, ó: pois embora ausente quanto ao corpo, ou seja, quanto ao corpo ele não está ali, ele não está lá com os colossenses, porque ele está preso. Então ele e uma outra pessoa chamada Epáfras, eles plantaram essa igreja, viram essa igreja nascer. Essa igreja começou muito bem. E o que significa começar muito bem? Começou firme na palavra, começou olhando somente para Jesus Cristo. Só que o que motivou Paulo a escrever essa carta? Ele
ele lá na prisão, sabendo que aquela igreja havia começado firme, olhando, pregando, exaltando somente o Senhor Jesus Cristo, lá na prisão ele fica sabendo que aquela igreja, que começou bem, depois ela deu uma desviada. E em que consistia esse desvio? Alguns irmãos dentro da igreja, irmãos não, tá? Irmãos entre aspas, algumas pessoas dentro da igreja, parecendo-se irmãos, eles começaram a pregar um evangelho diferente. E esse evangelho diferente não era uma coisa assim que espantava no início. Eles não chegavam e falavam assim, ó, Cristo não é uma pessoa importante, não. Eles falavam, claro, numa tradução para a nossa língua seria o seguinte: Cristo é importante, Cristo é necessário, Cristo é maravilhoso, mas Ele não é suficiente. Se você quer ser um cristão, sabe, cristão firme, um cristão prateleira de cima, você tem que ter Cristo, mas só Cristo não. Se você crer só em Cristo, você vai ser um cristão mais ou menos. Para você ser um cristão top, você tem que crer em Cristo, mas aí que vem o perigo. Você tem que, os homens, fazer a circuncisão. Se você é um crente que só crê em Cristo, você é um crente mais ou menos. Agora, se você é um homem crente que faz a circuncisão, aí você é top. Aí você vai ser realmente nota 10. As mulheres e os homens devem voltar a obedecer a algumas festas judaicas, ou seja, voltar a praticar algumas coisas lá do judaísmo. Deu para entender? Só Cristo é importante, mas não é suficiente para você ser realmente um cristão nota 10. Se você quer ser um cristão top, tem que ter Cristo mais outras coisas, principalmente a voltar ao judaísmo e algumas ideias lá da filosofia grega. Paulo, quando ele está lá na prisão e fica ouvindo um negócio desse, ele fica irado, santamente irado, e baseado nisso ele escreve a carta aos Colossenses, guiado pelo Espírito Santo, ele sabendo que Cristo Cristo não é só necessário, Cristo, além de ser necessário, ele é suficiente. Cristianismo ou é 100% Cristo, ou é qualquer outra coisa menos cristianismo. Então, guiado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta para defender, repetindo, a suficiência de Cristo e a supremacia de Cristo. Não existe nada mais importante do que Cristo. O que eu preciso no meu primeiro dia da vida cristã é o quê? Cristo. O que eu preciso no meu segundo, no meu centésimo, no último respirar da minha vida, nessa vida, é o quê? Jesus Cristo. É que a gente canta, mais de Cristo eu quero ter. Se eu ainda não sou o homem que eu devo ser, se eu ainda não sou o pastor que eu devo ser, se eu ainda não sou o filho, se eu ainda não sou o pai, se eu ainda não sou, enfim, o Nilson que deve ser, é que eu ainda preciso mais de Cristo. Eu não preciso mais de filosofia X ou Y, eu não preciso voltar às práticas do judaísmo, não. O que eles precisavam, o que Paulo precisava, era conhecer, amar, se encantar e servir a pessoa, o ensino e a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então é guiado pelo Espírito Santo e com essa intenção que ele escreve essa carta. E eu quero falar sobre a caminhada cristã. Aqueles irmãos estavam numa caminhada cristã, eles deram uma desviada, mas deveriam voltar. A carta foi escrita para eles voltarem ao caminho, e eles não estavam fora da igreja, esse aqui é o detalhe, estavam dentro da igreja, e alguns começaram a dar ouvidos a isso. Quando eu não estou encantado com Cristo, quando eu não encanto-me mais com a palavra de Deus, é porque eu estou encantado com outras coisas. Não existe neutralidade. E aí eu quero, nesses dois versículos aqui, versículos 6 e 7, relembrar um pouco de algumas verdades que eu e você, nós devemos lembrar na caminhada cristã. Primeira verdade que nós devemos lembrar na caminhada cristã é que a conversão,
ela não é o final da vida cristã, ela é o início da vida cristã. Onde que está isso no texto? Olha lá comigo, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Alguém pode perguntar, onde que está a ideia da conversão aqui? Na expressão, recebestes Cristo Jesus. Eu sei que nós, como presbiterianos, até para combater alguns equívocos teológicos em outras tradições, a gente fala aquilo, olha, não fui eu que recebi a Cristo, é Cristo que me recebeu. Eu sei que isso é verdade, mas cuidado para não tirar nossa responsabilidade também. A Bíblia diz que a conversão também ocorre quando nós recebemos a Cristo. Obviamente, eu nunca recebo a Cristo se Deus não me recebe. Quem ama primeiro? Fui eu que amei a Deus? Nunca. É Ele que me amou. Se Ele não me buscasse, eu nunca o buscaria. Se Ele não fosse ao meu encontro, eu nunca iria ao encontro dele. Mas houve um momento em que eu também fiz algo na total dependência dele. Nós não somos robozinhos, e isso não tem nada a ver com o arminianismo. É a Bíblia que ensina isso. A Bíblia que nos ensina que um dia eu me arrependi, um dia eu criei no Senhor Jesus, mas isso foi uma resposta do toque do Espírito Santo no meu coração. A Bíblia ensina do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse a soberania divina e a responsabilidade humana. A gente não consegue encaixar perfeitamente na nossa lógica, mas a Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Então, o Paulo está dizendo, na verdade Deus está dizendo a partir da pena de Paulo: ora, como recebestes Cristo Jesus, o dia da conversão, parou aí? Não, o que está escrito? O Senhor, assim o que? Andai nele. Conversão, todos nós devemos lembrar que não é o fim da vida cristã, ela é só o que? O início da vida cristã. Mas às vezes a gente se esquece disso, Às vezes você está orando pelo seu filho, ou então orando pelo seu cônjuge, ou por um amigo, ou por um parente da família, e aí você está orando já há algum tempo, você presenteou com uma Bíblia, presenteou com uma literatura, convidou para vir na igreja, às vezes ele veio, às vezes ele não veio, e parece que às vezes ele está mais animado, parece que ele está desanimado, às vezes você fica até desanimado. Aí teve um dia que ele falou: olha, agora entendi, eu me arrependi dos meus pecados, eu creio no Senhor Jesus, eu quero batizar, quero fazer a pública profissão de fé, e agora eu faço parte do povo de Deus. Aí quando isso acontece, aí é alegria, A gente chora de alegria. Aí às vezes é possível que você vai lá no seu caderninho, o nome dele, sei lá, Geraldo, Estou inventando aqui. Aí você vai lá e faz um tique, esquece, agora vamos para o próximo. Não, calma, ele foi convertido, agora ele vai, assim como você tem dúvidas, ele também vai ter dúvida. Assim como você tem dias bons e ruins, ele também vai ter dias bons e ruins. Ou seja, converteu, foi convertido, agora não terminou a vida cristã, agora começou a vida cristã. Ele dentro da igreja vai ter alegrias e tristezas, ele fora da igreja vai ter alegrias e tristezas. Ele vai ter que ler esse livro, que às vezes é fácil, às vezes não é fácil. Às vezes a gente está com vontade, às vezes a gente não está com vontade. As dúvidas que você tem, ele também vai ter. Então, a conversão, ela é o quê? O início, não é o fim da vida cristã. Segunda verdade que nós devemos lembrar na caminhada: a conversão é o início de uma caminhada. O texto, onde está isso no texto? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai. Então é basicamente a mesma ideia do primeiro ponto. Numa caminhada não é algo pontual. Caminhada não, você não dá um passo só, não. Caminhada é um passo, outro passo, outro passo, outro passo, outro passo. Você já conhece o que eu vou falar aqui, A vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é mais uma maratona de sei lá quantos 1000 quilômetros. Você vai cansar, você vai desanimar, você vai ter desafios internos, você vai decepcionar com você, e você vai decepcionar com outras pessoas. As pessoas vão te decepcionar, e você vai decepcionar as pessoas.
Tem dia que você vai estar triste, vai estar bem desanimado, triste, abatido. Tem dia que você vai estar super alegre. E a gente tem que continuar firme, triste ou alegre. Só que tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente quer desistir. Ele vai querer, eu às vezes vou querer e você vai querer. Então lembre-se, calma. Conversão é o início, não é o fim. Conversão é o início de uma caminhada. E essa caminhada a gente não faz sozinho. A gente faz na companhia primeiro de Deus. E Deus é que na sua perfeição, santidade, soberania, inteligência, Ele colocou a gente numa caminhada com outros, que são iguais a nós, iguais e diferentes. Todos nós aqui somos iguais, e todos nós aqui somos diferentes também. E Deus usa você, me usa, nos usa, para moldarmos uns aos outros. Eu sei que às vezes é difícil, tem gente que é mais assim, tem gente que é mais assado. Quem é mais tímido não gosta muito daquela pessoa que fala muito, né? Quem fala muito não gosta de pessoa que fica muito quieta. E todos nós somos assim, né? Minha esposa Fernanda, em casamento expõe essas coisas, né? Na hora de dormir, ela quer tudo escuro. Ela não quer um som, ela quer silêncio. E ela não gosta nem daquela luzinha. Eu achei, Fernanda, é loucura, né? Calma aí. A luzinha ali da televisão, né? Desliga a televisão. Eu não. Eu gosto de dormir com a televisão ligada. A gente é diferente. E a gente vai lá, discute aqui, enfim. Não que ela mande, mas eu tive que ceder. Nessa daí, nas outras não, né? E vocês estão rindo de mim, mas vocês também são assim. E se não ceder, se a gente não for, né? Nessas coisas pequenas, mas que podem se tornar grandes. E na caminhada cristã, guardado o que deve ser guardado, é assim também. Pessoas que são bem-humoradas, mal-humoradas, pessoas que são mais educadas, outras não são tão assim, pessoas que são mais para fora, outras são mais para dentro, enfim. Pessoas que gostam de receber gente em casa, pessoas que não querem receber gente em casa de jeito nenhum. E a gente vai aprendendo. É um processo. Acaba ou quando Cristo vem ou quando você morre. E a gente está num processo, é uma caminhada. Então, duas coisas já: conversão é o início, e o início de uma caminhada. Terceira verdade: a conversão é o início de uma caminhada com Cristo. Olha o que o texto diz, ainda no versículo 6: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Só um instantinho. Se a gente pegasse as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, e sublinhasse, destacasse todas as vezes que aparecem as expressões nele, dele, por meio dele, para ele, em Cristo, de Cristo, por Cristo, enfim, a gente ia se surpreender. Porque aparece muito. Isso nos faz afirmar, concluir, que Paulo era cristocêntrico do início ao fim. Essa carta, as outras cartas, principalmente essa carta, a carta aos Gálatas, foram escritas para defender que Cristo é suficiente, não precisa mais de nada. E Cristo é supremo, não tem nada acima de Cristo. Ele é tudo que a gente precisa. E essa caminhada que a gente caminha, acima de tudo, é feita com Cristo. Porque se a sua família te abandonar, Cristo não vai te abandonar. Se o seu cônjuge te abandonar, Cristo não vai te abandonar. Se o seu filho te abandonar, Cristo não vai te abandonar. Se as pessoas da igreja falharem, e elas vão falhar, porque sou eu e você, nós somos falhos, Cristo nunca vai falhar conosco. Nunca, absolutamente nunca. E isso é tão arraigado, né, na gente, que todo mundo aqui gosta de herói. Todo mundo, né? Pode ser que a gente discorde dos heróis, mas todo mundo aqui admira pessoas que têm características assim exaltadas, né? A gente tem herói no vôlei, no futebol, né? Ayrton Senna, o grande herói, né? A nova geração nem liga, nem sabe quem que é Ayrton Senna. Mas quem tem mais de 40 igual eu aí, a gente, né? Ayrton Senna foi um cara que marcou muita gente. E eu sou flamenguista, então o herói para mim é Zico.
Não tem essa de Pelé, nada de eu respeito e tal, mas para mim é Zico. Né? E a gente tem os heróis também, né? Eu lembro, quando criança, né? Eu gostava sempre de história em quadrinhos. E sempre gostei, para mim, o herói dos heróis, Capitão América. Quando eu fui assistir o Vingadores lá no cinema, né? Eu não vou falar que eu chorei, mas deu uma suada aqui no olho, né? Porque eu lembrei lá da minha, da minha infância, né? Desde criança. E todo mundo tem, desculpa as mulheres, os exemplos sempre masculinos aqui, né? Tenta aí você fazer uma conversão, porque as mulheres têm as suas heroínas também. Gente que você admira, seja em que área for, na pregação, um professor que te marcou, porque era muito inteligente, teu pai, tua mãe, por ser, sei lá, muito trabalhador, honesto, mesmo com poucos recursos, mas conseguiu criar você, e você agora que tem filho, vê como que o negócio é difícil, né? Todo mundo tem herói. Quando a gente busca entender de onde que vem esse gosto nosso por heróis, eu não quero aqui, obviamente, rebaixar Cristo para um herói. Cristo é muito mais do que isso. Mas isso está na estrutura do ser humano. Deus nos criou como seres individuais, mas que vivem numa coletividade. E no contato que a gente tem uns com os outros, a gente gosta de algumas pessoas, não gosta meio de outras, né? E o cristão tem que resolver isso, porque a gente tem que amar a todos, inclusive orar pelos inimigos, né? Que é outro desafio, que é só pela graça de Deus. Mas pegando só esse aspecto, todo mundo aqui já conviveu com alguém admirável. Todo mundo aqui já conviveu com gente que é meio complicada, né? Carne de pescoço. E o detalhe, ninguém aqui tem coragem de admitir que é carne de pescoço, né? É sempre o outro, mas isso a gente deixa para outro dia. Né? O carne de pescoço é sempre o outro, nunca a gente. Mas todo mundo aqui pode lembrar, tentar puxar pela memória alguém que você fala, aquela mulher é ponta firme, eu queria ser como ela. Aquele homem lá, aquele era ponta firme. Todo mundo pode puxar pela memória duas, três pessoas que são assim. Todos esses nossos heróis vão nos decepcionar. Tem um que é mais do que herói, que você pode confiar nele. Obviamente, ele nem sempre vai concordar com a gente. Jesus Cristo, como C.S. Lewis dizia, ele é um leão indomável. E Jesus Cristo não é domesticável. Quando eu for orgulhoso, ele vai bater de frente. E ele faz isso não porque ele não gosta de mim, é porque ele me ama. E todo mundo que ama diz não. E na hora de ouvir o não, a gente não gosta, mas vai fazer a gente crescer. Só diz não quem ama. E Jesus Cristo é o Senhor, é o Redentor, que sempre vai nos acompanhar na nossa caminhada. Mesmo quando a gente acha que ele está ausente, mas ele nunca está ausente. 3 verdades estão para a gente lembrar aqui. Conversão é o início de uma caminhada, e é uma caminhada que a gente faz com Jesus Cristo. Versículo 7, agora o apóstolo Paulo começa a falar como que é essa caminhada. Essa caminhada se parece com o quê? 4º lugar, caminhada cristã, em primeiro lugar, é uma caminhada radical. Onde que está isso no texto? É a primeira expressão que está ali. Quais são as 2 primeiras palavrinhas do versículo 7? Nele radicados. Olha o versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados. Aqui a ideia de que a caminhada cristã é uma caminhada radical, não é aquele radical que a gente imagina, né? Deixar o cabelão crescer, pegar uma Harley Davidson e, né, andar aí com o vento batendo, ou fazer esportes radicais. Isso é radical. E esse tipo de radicalidade, perto dessa daqui, é a coisa mais brega que existe. Esse tipo de esporte radical, que eu acho legal, eu não pratico, mas eu acho legal, deve ser muito legal, né? É uma radicalidade que dura alguns segundos, você fica arrepiadinho, acha que é corajoso, mas depois continua sendo a mesma pessoa que é. Se você é uma pessoa egoísta, se
se você é uma pessoa hipócrita, se você é uma pessoa viciada em algum pecado, quando você faz um esporte radical, big jump, você sente lá uma coragem. Pulou do prédio de sei lá quantos andares, pulou. Depois que passou aquela emoção, a famosa adrenalina, você volta a ser o mesmo miserável que você é. Né? Não vai mudar nada a sua essência. Essa radicalidade aqui do texto, aí é a verdadeira radicalidade. Não existe nada mais radical do que seguir o Senhor Jesus. Paulo, aqui no versículo 7, ele vai usar 3 metáforas, 3 comparações em 3 áreas da vida. Primeiro, da agricultura. Esse nele radicados, a ideia lá no grego é lá do mundo da agricultura. Eu que sou da roça posso falar. A ideia é o seguinte: quanto mais a raiz de uma árvore for mais profunda, mais ela é firme. Bate vento, bate, mas se a raiz for profunda, dá uma envergada, mas volta, né? É o famoso nós trupica, mas não cai, né? É versão reformada aqui. Então, vai bater o vento, vai vir tempestade, vem luta, vem aflição de verdade, mas se a minha raiz está em Cristo, não por causa de mim, mas por causa de Cristo, a gente passa. Vai sofrer, vai chorar, crente fica doente, crente perde gente querida, a gente enfrenta doença, adversidade, às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe exatamente, mas a gente passa por momentos assim, muito difíceis. E se a âncora da nossa vida, nesse mar revoltoso que é a nossa vida às vezes, se ela estiver no dinheiro, o dinheiro vai falhar com a gente. Dinheiro é algo bom. Todo mundo sabe que dinheiro é bom. O ruim é o nosso amor ao dinheiro. Dinheiro é algo bom, mas vai colocar a sua esperança no dinheiro para ver. Ciência é uma bênção de Deus, mas vai colocar a sua esperança na ciência. Amigos é bíblico. Ter amigos é algo bíblico, mas coloca a esperança sua na vida e na morte nos amigos. Os amigos são como vocês, como eu, pessoas falhas. Quando chega, e o grande teste da fé, a nossa fé é testada em vários momentos, nos fáceis e difíceis, mas talvez os 2 grandes testes da fé sejam o sofrimento e a morte. Quando chega sofrimento e morte, aí a nossa fé realmente é testada, né? Por exemplo, eu lembro, né, quando meu pai faleceu, né, nós recebemos o diagnóstico da situação dele com câncer. Existem pessoas que têm câncer e são curadas, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Não foi o caso do meu pai, e glória a Deus por isso também, ele está na glória. Mas quando chega, isso eu falo agora, mas quando chega a notícia, abala, a gente sofre e chora, a gente meio que perde o chão. Então, confiar no dinheiro, se eu tivesse muita grana, não ia adiantar nada. Confiar na ciência, que é uma benção, foi o cara da ciência, foi um médico, um representante da ciência que falou: nunca vi isso nos meus anos de médico, eu nunca vi uma situação dessa. Então, se a minha esperança estivesse no dinheiro, acabou a minha esperança. Se a nossa esperança, minhas irmãs, estivesse na ciência, acabou a esperança. Se eu coloco a minha esperança em alguma coisa desse mundo, o mundo vai falhar com você. Graças a Deus que Ele segurou na nossa mão, e a nossa esperança estava radicada nele, e a gente chorou, sofreu e tem saudade, mas quem nos segura na caminhada continua sendo o Senhor Jesus Cristo, que nunca decepcionou, que nunca decepciona e nunca vai decepcionar. Ele entende o que é. Se tem alguém que entende de sofrimento e de morte, é Jesus. Agora, se tem alguém que entende de ressurreição, é Jesus também, e só Ele para enxugar as nossas lágrimas. Então essa caminhada a gente faz com a nossa raiz em quem? Em Cristo. Conversão ao início,
de uma caminhada com Cristo. A caminhada cristã é uma caminhada radicada em Cristo. Quinto lugar, é uma caminhada fundamentada em Cristo. A outra expressão qual que é? E edificados. Se a metáfora anterior era do mundo da agricultura, agora a metáfora é do mundo da arquitetura. A ideia é a seguinte: um prédio, uma casa é firme na medida em que as suas bases são sólidas. Quanto mais firmeza na base, aí você pode mandar ver em cima, porque vai aguentar. É a Bíblia que ensina, né? Se você construir a sua vida em cima da areia, pode ficar bonitinho, mas quando vier o vento, vai ruir. Agora, se tiver um sólido fundamento, aí pode acontecer o que for, o fundamento garante a solidez. Então a caminhada nossa deve ser feita enraizada em Cristo. A caminhada nossa deve ser fundamentada. O fundamento da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E a gente vive, terminando esse ponto, a gente vive num mundo louco, um mundo torto, um mundo maluco, que diz que você deve confiar em você, que você é o seu sólido fundamento. Você deve olhar para você e descobrir em você as grandes virtudes e blá, 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 blá. Todo mundo aqui sabe a bobagem e a loucura que é confiar em você. Quem sou eu? Quando você acha que você é o fundamento da sua vida, você não tem base nenhuma, porque você não foi criado para isso. Eu não fui criado para ser a fonte da minha confiança. Eu fui criado para confiar numa outra pessoa. E não é numa pessoa igual a mim, é no meu Criador. Todas as vezes que eu peco, é que eu confiei em mim mesmo. Todas as vezes que você peca, é que você confiou em você mesmo. E nós devemos viver a nossa vida confiando, amando, exaltando o único que é o fundamento da nossa vida, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sexto e penúltimo lugar, agora é uma comparação, uma metáfora do mundo da pedagogia. O texto diz assim: e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Tem duas expressões aqui que lá no original vieram do mundo da educação, da pedagogia. A expressão confirmados na fé e instruídos. A ideia é a seguinte: a caminhada cristã, além de ser radical, além de ser fundamental, fundamentada em Cristo, a caminhada cristã é uma escola onde você aprende todos os dias. É uma escola onde todos estão, alguém disse isso, né? Matriculados numa escola, e onde os pastores, os presbíteros, os diáconos e todos são só alunos. E nessa escola tem só um mestre, que é Jesus Cristo. Quer ver o retrato de alguém sadio na fé? É quando você vê aquele senhor ou aquela senhora na igreja, que já está na igreja há décadas, participa da escola dominical, do culto, da reunião de oração, do estudo bíblico. Você sempre vê ele ou ela sentadinho naquele lugarzinho, às vezes anotando alguma coisa, e se não estiver anotando, está sempre prestando atenção. Aí chega um jovem, ou um adolescente, fala: ô dona Maria, mas a minha avó falava da senhora, os meus pais falam da senhora, eu vejo a senhora aqui todo domingo, escola dominical, reunião de oração, estudo bíblico. Será que eu acho que a senhora já sabe de tudo já, né? Está aqui direto, descansa um pouquinho aí. Aí a dona Maria olha para ela e fala: ô minha filha, eu não sei nada, eu estou aprendendo todo dia. Esse é o retrato de alguém que é saudável na fé. É alguém que está ali firme, doente, com saúde, sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, às vezes alegre, às vezes triste, com problema na família ou alegre na família, não negocia compromisso com Deus na igreja e fora da igreja. Não é perfeita não, é pecadora. Justamente por ser pecadora e pecadora, ela precisa de Deus, e ela está ali aprendendo direto. Esse é o retrato de alguém saudável. Agora quer ver o retrato de alguém doente?
E normalmente, assim, quando a gente pode ser em qualquer idade, mas normalmente é um pouco mais jovem. Aí aquela pessoa, né, que fez um curso e entrou na igreja, começou firme, aí leu uns 2 ou 3 livros, talvez 4 livros, aí fez um curso de internet, de teologia, aí fez uma conferência X, Y, aí você começou a notar que aquele jovem não está vindo mais na igreja. Um dia você encontra ele aí no açaí, sei lá, no supermercado, fala: ô, faz tempo que eu não te vejo, saudade de você. Aí ele vem para você e fala: ô, queria te agradecer pelo tempo que eu fiquei lá na igreja, manda um abraço lá para os irmãos, eu também sinto saudade às vezes, mas não conte comigo mais na igreja não, eu agora fiz um curso de teologia, eu agora posso louvar a Deus lá no meu quarto, e não preciso desse negócio de ficar na igreja não, eu já estou terminando minha 3ª pós-graduação, e acho que não preciso, já li a Bíblia 3 vezes, como se fosse muito, e não preciso mais desse negócio de igreja, e nem de aprender não, eu já aprendi muito. Esse é o retrato de alguém doente espiritualmente. Só um louco, ignorante, doente espiritualmente, falaria uma coisa assim. Não entendeu absolutamente nada de quem é Deus, quem é Cristo, o que é pecado. Ele usa versículos bíblicos para justificar o seu injustificável orgulho. E orgulho está na essência de todo pecado. Essa é uma pessoa doente. E eu devo ter cuidado. Nós devemos ter cuidados para não ser essa pessoa. Saudável é a Dona Maria, o seu João, com curso ou não de teologia. E aqui, por favor, não é nenhum tipo de crítica a estudar, até porque eu amo estudar. Mas quanto mais a gente verdadeiramente estuda, o sinal de que a gente está estudando bem é humildade. Se tem orgulho, é que eu não estou aprendendo. Agora, se tem humildade, eu estou começando a aprender. Até porque Paulo disse, nós lemos isso, que em Cristo estão guardados todos os mistérios da sabedoria. E não teve nenhuma pessoa que pisou nesse mundo que fosse mais sábio do que Cristo e mais humilde do que o Senhor Jesus Cristo. Último ponto, vamos só relembrar aqui. Conversão é o início de uma caminhada com Cristo. Caminhada cristã, ela é radical, radicada em Cristo. Fundamental, fundamentada em Cristo. É uma escola onde a gente aprende todos os dias. 7º e último lugar, a caminhada cristã, ela é baseada em gratidão e ela é promotora de gratidão. Onde que está isso no texto? Finalzinho. Eu vou ler tudo agora, só a última vez, tá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele como? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. A última expressão é crescendo em ações de graças. De novo, vamos lá? Crescendo em ações de graças. A ideia é que a caminhada cristã, ou melhor, na caminhada cristã, quando eu olho para trás, eu tenho motivo para agradecer. Quando eu olho para hoje, eu tenho motivo para agradecer. E quando eu olho para frente, eu também tenho motivo para agradecer. A ideia é crescendo em ações de graças. É como se fosse uma fonte onde você pode beber todos os dias. Essa fonte nunca vai secar. E apesar das dificuldades, apesar das decepções, cristianismo é uma religião de realidade. Não tem nenhum livro que vai mostrar a realidade feia que ainda nós somos. Nós ainda lidamos com vaidade, com orgulho, com mesquinhez, com pecado, e a Bíblia é um espelho perfeito que mostra quem nós somos. Agora, não tem nenhum livro que, além de bater forte como a Bíblia bate, não tem nenhum livro que vai dar mais esperança do que a Bíblia. Porque para pessoas pecadoras como eu e você,
existe esperança mediante arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia que ensina que, lá em Lamentações, quero trazer à memória que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam só ontem, só se você for fiel. Se fosse assim, aí ia parar, Não, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu precisei ontem de misericórdia, tinha misericórdia se renovando. Eu precisei hoje de misericórdia, teve misericórdia se renovando. Eu vou precisar de misericórdia amanhã, e amanhã tem misericórdia se renovando sobre a minha vida. É uma garantia de Deus. Para aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus, existe misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã. E aí o texto termina: grande é a tua fidelidade. Deus realmente é fiel. Então todo cristão, quando olha para trás, tem motivo para agradecer. Sempre tem. Se olhar para hoje, tem motivo para agradecer. Não é que não tem dificuldade, mas tem motivo para agradecer. A gente está vivo, a gente respira, a gente enxerga. Mas se eu não enxergasse, você tem motivo para agradecer. E se eu não ouvisse, tem motivo para agradecer. Eu estou andando, mas se amanhã eu não estiver andando, vai ser difícil, mas tem motivo para agradecer. Até porque, para o cristão, apesar das dificuldades, nada nesse mundo pode tirar o grande tesouro que a gente tem. Se chegar a doença, e vai chegar um dia, a nossa fé está fundamentada naquele que nos leva para a eternidade. Com emprego ou sem emprego, a gente tem, claro, a gente quer estar empregado, e quando tiver desempregado, que a gente ajude uns aos outros. Mas graças a Deus que a nossa verdadeira paz, não é que a gente não fica abalado, mas a verdadeira paz nossa não está nessas coisas. Paulo deixa bem claro, se a nossa fé se limita às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes dos mortais, os mais infelizes dos homens. A nossa verdadeira esperança, ela passa por essa vida, mas na verdade ela está em Cristo, na eternidade. Isso é que é o mais maravilhoso. E se a gente olhar para frente, aí que tem motivo mais para agradecer. A gente sabe que esse livro é cheio de promessas, a maioria esmagadora delas já foi cumprida, tem algumas que ainda estão para se cumprir. A principal delas é a volta do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai voltar, não como um cordeiro para sofrer, essa foi a primeira vinda. Ele vai vir como um leão, que ao seu rugido tudo se cala, o inimigo é derrotado, o inimigo já foi derrotado, e vai ser declarada a grande derrota dele. Ele vai levar o seu povo para experimentar uma realidade que nem cabe nas nossas fracas noções de alegria. Quer um teste? Olha só, tenta pensar por 10 segundos numa realidade perfeita. A gente não consegue. Depois você tenta fazer esse exercício. Primeiro, a gente não consegue pensar em eternidade, A gente, por exemplo, se tiver alguém, eu lembro que a avó da minha esposa, ela morreu acho que com 103 anos, e a gente acha que é mais porque na época dela registrava depois, então deve ter morrido, vamos colocar 110 anos, é muito, eu acho que eu não chego até lá. Quer dizer, é muito em que sentido? Quando a gente se compara com o outro, O que são 150 anos? Ninguém aqui vai durar 150 anos, eu acho. Mas o que seriam 150 anos diante da eternidade? Nada. Tenta pensar em 1000 anos, 2000, 3000. É fácil falar aqui, mas dá para pensar? Agora tenta pensar na eternidade sem pecado, perfeição. Tudo que você fala, pensa, deseja e faz, glorifica a Deus, faz bem para o próximo e traz alegria para você em Deus. Parece que isso não cabe. Quando um ser como eu, imperfeito, tenta pensar numa realidade perfeita, eu não consigo, porque eu levo as minhas imperfeições para lá. Mas a Bíblia garante
que lá vai ser as alegrias das alegrias. As noções que você tem, que eu tenho de alegria, não chega nem aos pés, nem aos pés do que vai ser lá. O hino antigo dizia, né? Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Quando a gente tenta pensar na perfeição, não chega nem na metade do que vai ser lá. Então, quando a gente olha para frente, a gente está cheio de motivo para agradecer. Então, nós devemos lembrar, e nós precisamos da ajuda de Deus para lembrar dessas verdades na nossa caminhada hoje, amanhã, segunda-feira, acordando às 5, 4h30, 6 horas, sei lá que hora que vocês acordam aí para o bate de novo, né? Na correria de São Paulo, transporte público, trânsito, enfim. Amanhã começa tudo de novo. E a gente não sabe o que nos espera essa semana. Não sabe num certo sentido. Eu não sei, né? Eu não sei nem se eu quero estar vivo, mas não sei se vou estar vivo. Mas todos nós amanhã estivermos vivos, tem coisas que a gente não sabe o que vai acontecer. Agora a gente tem certeza de que na vida e na morte, a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Com pouco ou com muito, a nossa vida, essa nossa caminhada, se a nossa caminhada durar mais 10, 20, 30, 40 anos, lembremos que a conversão é o início de uma caminhada com Cristo. É uma caminhada que eu devo fazer enraizado em Cristo, fundamentado em Cristo. É uma escola onde eu tenho que aprender todos os dias. Peça para Deus colocar no seu coração uma fome e uma sede por Ele, pela palavra dEle. Eu tenho que continuar aprendendo de Deus, conhecendo a Deus todos os dias. E é uma caminhada que eu tenho motivos para agradecer. Eu tenho que crescer em ações de graças. Eu também, obviamente, lido com murmuração. Eu também lido com ingratidão. Peçamos perdão a Deus por isso e falemos: Senhor, me dê um coração grato, grato ao Senhor. Que Deus fortaleça a Igreja Presbiteriana de Itapevi, cada irmão, cada família aqui representada, e que a nossa alegria em todos os momentos, que é uma alegria diferente da alegria do mundo, possa estar sempre no Senhor Jesus Cristo. Que Deus os fortaleça e os abençoe.